Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nessa próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário, para que possamos debater aqui no nosso programa. Meus dois convidados dessa semana são Marcelo Neri, CEO da Alpamar e presidente do Sindamar. O meu segundo convidado é Lélio Munhoz, especialista ambiental. Marcelo, obrigado pela presença aqui conosco. É sempre um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, está falando para você, para os telespectadores aí do programa. Lélio, obrigado pela presença aqui conosco. É um prazer ter um especialista nessa área, que é uma área também extremamente relevante para o Porto de Santos. Eu que agradeço o convite, e espero elucidar algumas questões da área ambiental do Porto de Santos. Tenho de iniciar questionando o Marcelo em virtude do prêmio na qual a empresa do Marcelo foi indicada como uma das maiores empresas logísticas do mundo, o Global Grain Awards, que vai ocorrer em Genebra. Marcelo, qual a importância de um prêmio como este, principalmente para uma empresa da nossa região? A gente está bastante satisfeito com essa indicação, né? O Global Grain é um evento que corre o mundo, são conferências que falam do mercado de agronegócio do mundo inteiro e são feitas três, quatro conferências por ano, cada uma delas em um país diferente. A gente já tinha sido convidado, já tem participado do evento há alguns anos como palestrantes, desenvolvendo um projeto sobre a logística do mercado do agronegócio brasileiro, demonstrando principalmente as saídas para o Arco Norte como uma ferramenta que a empresa desenvolveu. Utilizamos muito a base do Google Earth, né, para questão de visualização, né, para os europeus, para os asiáticos, para conhecer o que é o mercado brasileiro em termos de grãos e para atrair investimentos para o Brasil, né? Então a gente vem participando desse evento como palestrante, apresentando, desenvolvendo também alguns projetos junto a clientes lá fora e eles decidiram, dessa vez, nesse próximo evento, dar um prêmio, né? Vai ter um jantar de gala e nós estamos aí concorrendo na categoria de logística, inclusive com dois gigantes aí, que é o segundo maior armador do mundo, que é o Oldendorff, e o Porto de Antuérpia, né? Que é um dos portos mais eficientes do globo, né? Marcelo, isso demonstra aí todo o potencial das empresas brasileiras e também, eu creio que a criatividade e a facilidade de se habituar às questões que nós temos no nosso país. Você fez a menção em relação ao Arco Norte, eu quero explorar um pouco mais isto. Apesar de todas as dificuldades que nós temos em relação às questões logísticas, a gente percebe que estamos ainda, de alguma maneira, sendo reconhecidos pelo trabalho que estamos desenvolvendo? Sim, na verdade, a importância do agronegócio brasileiro para o mundo é de se ressaltar, né? A gente, inclusive, precisa parar de achar que o Brasil, só grãos, agronegócio, precisamos de valor mais agregado. Claro que se precisa de valor mais agregado, mas a vocação do Brasil, nós temos que assumir a vocação do Brasil como agronegócio. Porque o agronegócio é que vem carregando o país nas costas já há uns bons anos, né? Então, eu acho que esse trabalho desenvolvido em termos de mostrar o que é o agronegócio brasileiro, em termos de alimentação para o mundo, para os próximos 20, 30, 50 anos, é o que tem feito a diferença e é o que realmente acho que fez a diferença para a gente receber essa indicação para o prêmio, né? Lélio, eu preciso te questionar, até pelo know-how e experiência que você possui, qual a importância de um prêmio deste para uma empresa brasileira, principalmente quando se trata aí na questão da logística portuária? Esse prêmio é muito importante, até não só a questão do prêmio, né? Porque realmente a disputa é com dois grandes, né? O Porto de Antuérpia e a Oldendorff. Mas o importante é a participação dentro da própria associação, né? A associação reúne, acho que,
quase 2.000 participantes distribuídos por 65 países, né? Entende? Então, o que é um número muito expressivo. É exatamente, muito expressivo. É a representação, né, da empresa, né, é muito importante na divulgação, né, do que se faz a respeito de logística e da própria operação portuária de grãos aqui no Brasil, né? Lélio, você sendo um especialista ambiental, você acredita que a agenda ambiental dentro do Porto de Santos, ela de alguma maneira vem sendo elaborada e nós estamos efetivamente fazendo a lição de casa também neste critério ambiental? Olha, nós de 2006 até 2012, elaboramos uma agenda ambiental para o Porto de Santos, né? E essa agenda contribuiu bastante, né, na questão ambiental, né? A partir dela é que acabou se concretizando a dragagem de aprofundamento, que ficou durante muito tempo sendo discutida. Foi criado, né, a Superintendência de Meio Ambiente na CODESP e esse ano, né, houve a licença de operação, né, delegada pelo IBAMA ao Porto de Santos, que até então ele não tinha licença de operação. Então, de uma certa maneira, a agenda ambiental do Porto, ela vem se desenvolvendo, vem crescendo. Muitas empresas, muitos terminais realmente estão fazendo a lição de casa, mas nós temos ainda alguns problemas, né? Recentemente apareceu na imprensa, né, que a dragagem do Porto de Santos, né, não estava tendo monitoramento ambiental, que é um fato grave, certo? Seja qual for os motivos, né, a operação de dragagem tem que ter, né, o monitoramento ambiental. Tivemos também recentemente a multa, né, de 2 terminais que operam com exportação de açúcar em função de alguns impactos ambientais que eles estavam criando. Então, nós temos, por um lado, coisas positivas, mas ainda há muito a avançar nessa questão ambiental. Marcelo, essa questão que nós podemos levantar aqui é sempre um conflito em relação ao desenvolvimento, capitalismo e os impactos ambientais. Você acredita hoje que a agenda, principalmente do mercado e das empresas, trata essa questão ambiental como um fator relevante? Deve se tratar, né? A gente tem aí, falando assim de uma maneira mais macro, né? O capitalismo é um sistema expansionista, né? Então, até a década de 20, logo depois, a gente tem aí meados de 1800, né? A gente tinha ali aquela para subsistência, né? Depois o capitalismo foi um regime que veio, né? Preciso se consumir e sempre, obviamente também é um sistema, um regime que você gera empregos, né? Que você gera riqueza, né? O governo não gera riqueza, quem gera riqueza é o empresário, são as empresas. Mas eu gosto muito da palavra equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio, como o Lélio falou, existem pontos positivos, pontos negativos, sempre vai haver o conflito, né? Entre meio ambiente e... Eu acho que o que está se falando agora um pouco mais do complexo portuário, eu acho que tem havido melhorias, né? Em termos da dragagem agora com essa comissão de dragagem de iniciativa privada, que o governo está, alguns terminais fazendo a lição de casa, como o Lélio comentou, de aprofundamento, trazendo técnicas lá de fora. Então, eu acho que é preciso, sim, essa preocupação com o meio ambiente, né? Porque é a questão da abastança, né? Até quando vamos sobreviver, o planeta é um só, né? Mas também é preciso que se olhe a questão de geração de riqueza, de geração de empregos e de melhorias em termos de produtividade, né? Então, eu acho que o equilíbrio, acho que a gente encontra agora, ou começa a encontrar um equilíbrio nessa agenda aí, temática do meio ambiente do Porto de Santos, né? Com essa preocupação de superintendência do meio ambiente, é mais equânime, né? Lélio, vou me utilizar da tua experiência para explorar esse tema, que é um tema que muitas vezes a gente percebe que se debate muito
na nossa região, que é essa relação do desenvolvimento desenfreado que a gente percebe em virtude do capitalismo, é impulsionado por isso, versus essa questão ambiental. Muitas pessoas ainda têm a mentalidade que essa questão ambiental é um entrave para esta relação do impulsionamento, do desenvolvimento que vem aí relacionado com o capitalismo que eu mencionei a priori. Como é que a gente resolve essa equação, Lélio? Fruto da tua experiência e do teu know-how. A questão ambiental, inicialmente, ela foi quase que imposta, né, através dos órgãos de controle, né? Então, o empresário acabava somente adotando uma tecnologia mais correta ambientalmente, na medida em que ela sofria multas, havia uma certa pressão, mobilização, né? Mas nós percebemos nos últimos anos que o empresário começa a tomar consciência, né, que a melhor tecnologia ambiental é boa para a sua empresa, em termos de visibilidade, em termos dos próprios conflitos, né, com a cidade, né? Mas as mudanças no país, elas ainda são capitaneadas pela penalização e não pela conscientização dos processos? Não. Tem empresas que têm já avançado nesse sentido, né, e já procurado, se antecipando, né, aos órgãos ambientais, em resolver essas questões, né, esses problemas, né. Existem, né, junto, vamos dizer, aos terminais de contêineres, né, uma das grandes preocupações é a questão de emissão de CO2. Então, através da própria eficiência, né, da utilização dos equipamentos, né, você consegue um aproveitamento melhor, tanto da energia né, do petróleo, como da energia elétrica, e com uma menor emissão de CO2. Os terminais de granéis, no caso, principalmente os terminais da Ponta da Praia, que durante muito tempo conflitaram com a população, principalmente aquela que residia em torno dos terminais, né? Eles estão com um projeto de adequação, né, para que controle a emissão de material particulado e os odores, que eram uma das grandes reclamações, né, dos moradores daquela região. Eles já estão em estudos, tem algumas empresas que já estão com um processo bem avançado, já mudaram inclusive os ship loaders, que é aquele equipamento que carrega os navios, fizeram o enclausuramento, né, das correias, por onde corriam, né, os grãos e que emanava muito material particulado delas. Enfim, elas tomaram à frente esse proceso, né? Esse processo já ainda estão não é moroso, chegando Lélio? resultados. Não está, talvez, na rapidez que nós desejávamos, até por conta de que exige um investimento muito alto, né? Mas só o fato dessas empresas já estarem preocupadas, terem feito o planejamento com relação a essas mudanças e soluções, já é um grande passo, né, a caminho de uma sustentabilidade desses terminais. Eu creio que a questão ambiental é algo que impulsiona e favorece muito a relação porto e cidade. E a gente precisa cada vez mais potencializar este fator. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que a gente possa debater aqui no nosso programa. Como sempre falamos em tecnologia aqui no Porto e Negócios, a partir desta semana teremos um especialista na área de telecomunicações para que possa demonstrar, principalmente para você, tudo aquilo que existe de mais moderno neste segmento de telecomunicações com relação à área portuária. Para isso, vou chamar o meu amigo Márcio Esteves, CEO da Marest, para que possa falar um pouco mais sobre esse assunto. Vai daí, Márcio. Olá, Maxwell. Prazer estar com você novamente aqui do Rio de Janeiro. O que a gente está trazendo de novidade hoje é o sistema de telecomunicação via satélite marítimo chamado Elo. Esse sistema permite a embarcação ficar conectada à internet 24/7 e permite você fazer toda a transferência de informações, como manifesto de cargas, como análise da tripulação, requisições, em tempo real com o porto. E dessa forma acelera muito todos os processos de carga, descarga
reduzindo o custo operacional da embarcação, reduzindo e trazendo mais eficiência também às atividades portuárias. É um sistema muito compacto, leve, a antena pesa em torno de 37 kg e você tem a instalação de um modem e de um gateway IP. E com isso você cria uma rede de computadores a bordo, tanto pela parte de cabos quanto também pela parte Wi-Fi. Um outro diferencial é que você pode dar o acesso Wi-Fi à tripulação e dessa forma eles ficam permanentemente em contato com família, com entes queridos, elevando o moral da tripulação. É um sistema composto basicamente dessas 3 unidades e com isso a embarcação fica conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com acesso à internet. Também pode fazer redes corporativas, você pode ficar também em contato direto com o escritório e ela fornece posição da embarcação, consumo de combustíveis se estiver atrelados à parte de sensores a bordo, praticamente transforma uma embarcação em uma embarcação inteligente, agilizando todo o desembaraço da embarcação. Para mostrar um pouquinho como é que funciona, eu vou agora tirar a capa de proteção, também chamada de radome, para vocês verem como a antena opera. Ela é uma antena robótica, onde você tem os eixos de movimento de acordo com os eixos de movimento da embarcação. Então, quando a embarcação balança e se movimenta, a antena mantém a parábola apontada diretamente para o satélite, permitindo assim que a embarcação fique conectada 100% do tempo com o satélite. E no nosso teleporto existe um gateway que você acessa a internet. Vou mostrar para vocês como que é o funcionamento básico. A antena, quando você liga, ela faz um processo de inicialização e começa a fazer a pesquisa do satélite. Ela agora vai procurar até onde ela consegue girar e, independente do que a embarcação está fazendo de movimento, ela vai ficar procurando o sinal do satélite. Nesse momento a antena está fazendo uma pesquisa do céu, procurando pela assinatura do sinal do satélite específico que ela usa. Ela só consegue apontar no momento que ela consegue receber o sinal do satélite. E ela vai fazendo esse movimento, subindo 1 grau até que está no satélite. Quando ela encontra o satélite, ela começa a fazer esse movimento de dança, fazendo o rastreamento e mantendo o mais preciso possível o sinal do satélite no nível. Eu acho que era isso por hoje, Maxwell. Um grande prazer e aguardamos. Impressionante a tecnologia existente hoje para que possamos melhor nos planejar, principalmente nesse critério logístico. Márcio, muito obrigado e fico aguardando os teus vídeos e as tuas informações diretamente da China, conforme combinamos. Para retornarmos aqui ao nosso programa, vou explorar um outro tema que eu sei que também é do teu conhecimento e o Marcelo sabe tratar muito essa questão do coaching. Marcelo, as empresas hoje, principalmente os gestores que nós temos no nosso segmento portuário, sabem lidar com esta questão do coaching? Quando fala em coaching, fala muito em mudança, fala muito em mindset, né? em modelo mental, né? Como você deve enfrentar os teus desafios, né? E a mudança de foco, ela é muito clara no coaching. Você tem que ter o foco interno e não externo, né? Então, as pessoas olham muito as situações, o que está acontecendo externamente, né? E deixam um pouco de se estudar, se interiorizar, se analisar e melhorar o modelo mental, porque a gente chama muito de competências, né? As universidades, elas ensinam muito a parte técnica, né, para o profissional, mas elas ainda têm um hiato aí muito grande para essa questão de desenvolvimento das competências no sentido de desenvolver o jovem para a inteligência emocional, o relacionamento, saber lidar com as situações, né? E isso para um empresário, né, para um gestor, para os colaboradores da empresa, faz toda a diferença. A gente costuma falar quando entra algum funcionário, colaborador na empresa, né, a gente vai cumprimentar, desejar boa sorte. Olha, técnica você vai aprender aqui.
O diferencial para a tua carreira vai ser a capacidade de resiliência que você vai ter, né? Capacidade de enfrentar os momentos de pressão, né? E você, com a mudança de foco para o interno, obviamente você vai ter a situação externa, mas como você vai se comportar diante daquela situação, ou se comportar diante de um relacionamento com alguém, é que faz toda a diferença. Então o coaching, ele caminha muito por esse lado, sentido. Né? Professor, eu vou explorar essa questão do coaching um pouquinho mais, porque a gente fala muito aqui no nosso programa em relação à questão da capacitação da mão de obra. Eu percebo que, principalmente, nós tínhamos aí há 10 ou 15 anos atrás, o jovem entrando no mercado de trabalho com algo em torno de 18, 19 anos. Essa era a média de que os jovens, principalmente da nossa geração, entravam no mercado de trabalho. Nós percebemos hoje que a especialização destes jovens, ela vem se alongando um pouco mais. E os jovens hoje, na verdade, entram no mercado de trabalho com uma média um pouco diferente da última geração. A gente está falando aí em 25 anos, 26 anos, para poder entrar efetivamente no mercado de trabalho. Esse gap, essa lacuna prática, conforme o Marcelo acabou de mencionar, vai ter algum impacto nos próximos anos no mercado e no segmento portuário aqui da nossa região? Eu acho que hoje a preparação, principalmente para a área portuária, tanto das universidades, os cursos de extensão existentes, de pós-graduação, passa a ser um grande diferencial, né, para as pessoas que vão ingressar no mercado portuário. Né? Eu comecei a trabalhar no Porto, eu tinha 21, 22 anos, na verdade eu não conhecia absolutamente nada, né? Então, naquela época, as oportunidades, as vagas para trabalhar, né, tanto nas indústrias de Cubatão como no Porto, elas eram fartas e fáceis, né? Hoje, isso já não acontece, você tem que ter algum conhecimento, né, para conseguir ingressar nessas áreas, mas para isso, né, as universidades têm contribuído bastante, né? Cursos na área da administração, cursos na área de engenharia, né? Já se preocupam com a questão portuária, né, na formação, no caso dos seus alunos, né? O resultado é um resultado muito melhor, né, do que nós tínhamos, antigamente, né? As pessoas chegam para dentro da atividade portuária já com um conhecimento, embora não com experiência e muitas vezes habilidade, né, mas já com um conhecimento a respeito do que é porto, né? Marcelo, você por ser um especialista nessa área e nós temos uma audiência bastante representativa de pessoas que buscam talvez oportunidades no segmento portuário e muitas vezes acabam se questionando. A qualidade da capacitação melhorou? E quais são as dicas que um especialista de coaching pode dar para que essas pessoas possam, de alguma maneira, se encaixar nesse segmento portuário, Marcelo? Eu acho, como o Lélio comentou, as universidades realmente nessa parte da tecnicalidade melhoraram com alguns cursos que você não tinha antigamente e hoje você tem gestão portuária, né? Comércio exterior, era só comércio exterior, mas hoje você tem aí, canalizando aí algumas especificações. Eu gosto do coaching porque o coaching ele não somente dá essa visão de inteligência emocional, de competências, né, de você saber se conhecer, ter autoconsciência para fazer as perguntas certas, né? As perguntas são mais poderosas que as respostas, né? Porque o que eu quero ser, onde eu sou bom, né? O que me agrada, o que tipo de curso eu posso, né? Então as perguntas são muito poderosas, mas também o coaching, ele te dá, na verdade, eles são ferramentas estruturadas que faz você andar do ponto A para o ponto B, né? Ou seja, toda empresa, todo gestor, ele precisa ter meta, né? Partir para cima mesmo do problema, com gana, com garra, e eu vou chegar nesse ponto aqui. Então, quer dizer, eu acho que são poucas as empresas e são poucos os setores do governo que realmente traçam metas, têm planejamento e, principalmente, têm execução, né?
a execução que é um grande problema. Você, às vezes, até planeja, mas não consegue fazer esse planejamento virar execução. E o coaching, ele trabalha muito com isso, né? Qual é o primeiro passo para o segundo passo? Exatamente, nós discutimos muito essa questão do planejamento, Marcelo, há anos atrás, e eu acho que a gente, de alguma maneira, impulsionou essa questão do planejamento, mas esqueceu de que nós temos que planejar bem, mas nós temos que executar melhor ainda. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, e antes de terminar, eu vou fazer 2 questionamentos aqui para os nossos convidados. Primeiro, eu vou começar pelo professor Lélio. Professor, nós estamos preparados para fazer as mudanças estruturais na área ambiental para o Porto de Santos que são necessárias e quanto tempo isso vai demorar? Olha, que nós temos condições de fazê-las, isso inegavelmente temos. Temos pessoas muito boas, pessoas que têm conhecimento, muito trabalho produzido com relação a isso. O problema está justamente naquilo que o Marcelo comentou, de como fazer esse planejamento de uma forma integrada, certo? Uma forma colaborativa, onde que todos realmente tenham um objetivo, né? Que propicie que essas ações realmente sejam executadas, né? Então, nós temos muitos projetos, muitas ideias, mas muita dificuldade, né? Pouca coisa sai do papel. Em questão de execução. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu queria agradecer ao professor Lélio. Muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre um prazer trazer estes temas importantes para que a gente possa também tratar aqui no Porto e Negócios, Lélio. Eu que agradeço, né, a participação, né, e espero que essa discussão não pare por aqui, né, que a gente leve em outras oportunidades, porque a questão ambiental é realmente uma questão muito importante para o Porto de Santos e para a cidade e região. Importante e relevante. E o espaço está sempre aberto aqui no nosso programa. Muito obrigado. Marcelo, está voando baixo. Parabéns pelo prêmio. Me orgulha também por fazer parte dessa sociedade portuária, se assim a gente pode dizer, e ter empresas brasileiras sendo reconhecidas internacionalmente. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui com vocês, podendo falar para o programa. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, não tem que ser uma pessoa de sucesso, seja sim uma pessoa de valor. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Mareste Telecomunicações e Grupo Mendes.